Isso, aplauda mais forte. Vai aplaudindo e glorificando. Boa tarde, povo de Deus. Que a paz seja com todos. Por gentileza, abra comigo a palavra de Deus no livro Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Acharam? Olha o que diz o texto. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Forte, muito interessante. E essa mensagem ela tem um título: a necessidade universal da salvação em Cristo. Muito forte esse texto. Você crê nesta palavra? Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Vamos aqui nesta tarde te louvar, te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, se manifesta sobre nós a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre todos. Pai querido, usa-me nesta tarde como instrumento, como ferramenta, como canal de bênção. Fala para a tua igreja, fala para os teus filhos de uma forma sobrenatural. Traga resposta, traga bênção, traga vitória. Usa-me na tua presença. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz o resultado, ou foi enviada e mandada em nome de Jesus, que assim seja. A mensagem hoje é muito importante, interessante, envolve toda a humanidade. Todos precisam, sem exceção, todos carecem da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Romanos capítulo 5, versículo 18. A nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. O pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-lo. Não adianta o outro tentar ocupar o lugar de Cristo, que não vai conseguir. Não adianta os religiosos apontar outros porque acha que foi bom, que fez algo bom, que ajudou alguém, que fez caridade. Não é capaz. Só o sangue puro, carmesim perfeito do Filho de Deus é possível. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O homem em si ele não consegue. Como que pode uma água suja limpar outra? Como que pode um sujo limpar o outro? Nós precisamos daquele que é puro, que é perfeito, para a nossa santificação, para a nossa libertação, para a nossa purificação. Nesta mensagem hoje, teremos a oportunidade de compreender que o pecado em sua universalidade atingiu os gentios, os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e 3:20. Vamos estar falando sobre isso hoje. Mas é importante que você tome posse, entenda, dá crédito, valoriza, porque envolve toda a humanidade. Porque na nossa caminhada vai achar muitos, vai querer duvidar, questionar, trazer dúvida. Precisamos combater, ensinar, instruir. Eu vou trazer essa mensagem em 6 tópicos. O apóstolo Paulo nos mostra em Romanos, tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam
de possuir a lei divina entregue a Moisés no Sinai, estão sob o domínio do pecado. Veremos nessa mensagem alguns pontos que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para a salvação tanto os judeus quanto os gentios. Essa mensagem eu vou trazer em 6 tópicos. Primeiro tópico: todos os homens depois da queda estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo sobre a face da terra, judeu ou gentil. Terceiro tópico: todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Quarto tópico: nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Quinto tópico: o castigo ou o salário para o pecado é a morte. Sexto tópico: todos justificados somente pela graça e redenção de Jesus Cristo. Muitos se envergonharam de Cristo, do seu sacrifício, de morrer por nós. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, olha o que ele disse: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não podemos envergonhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que fazer menção, anunciar às pessoas, embora muitos não queiram ouvir, porque sabe que Jesus, ele é filho de Deus, ele é mudança de vida. Falar em Deus é fácil, um Deus desconhecido, mas quando fala em Jesus, fala de prática, vivência, comportamento, disciplina, amor às pessoas, viver intensamente, totalmente a vontade do Pai. Então, quando fala em Cristo, é na prática. Ele mostrou, executando a vontade de Deus e afirmando de quem que era a glória e por que ele fazia aquilo. É para agradar o Pai. Até mesmo quando ele foi para uma cruz, ser crucificado ali, ser maltratado, humilhado, zombado, cuspido, blasfemado, foi por amor a nós, por obedecer o Pai. Primeiro lugar, um filho obediente, ele não fugiu, ele sabia o que esperava ele, era o sofrimento, era a morte de cruz, mas ele obedeceu o Pai. Por isso está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, não a terra, não bens. Então não se apegue em bens, não se apegue ao material, passageira, transitória, mas agarra em Jesus Cristo, porque Deus amou. Primeiro amar foi Deus, que deu o seu Filho Jesus, unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não existe outra forma de ter a vida eterna se não for através de Cristo. Como eu repito novamente, que eu já disse, João disse, o maior profeta nascido de mulher, cheio da graça, da autoridade, desafiou os fariseus, os escribas, chamou eles de raça de víbora, cobras, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso, aplauda mais forte, aplauda ele mais forte, que os aplausos é para ele, é ele que merece. A Igreja de Cristo tem uma missão extraordinária. Se você, amado, amada, irmão, não faz parte dessa missão, você está errado. Você está sendo negligente. O momento é agora de fazer a obra, de dar o nosso melhor, dedicarmos ao reino de Deus, anunciar Cristo ao mundo caído, caótico, está em pecado, no erro, e é visível diante dos nossos olhos. Nós temos contemplado na esquerda, na direita, à frente e atrás, que as pessoas estão se contaminando, se destruindo, sendo avarento, egoísta, presunçoso, desobediente, ingrato, profano. E nós vimos isso e não falamos nada, porque estamos querendo agradar um, agradar o outro, ter amizade. Quem sabe assim ele vai para a igreja. Olha, o que liberta o homem, amados, o que liberta o homem, igreja, não é você, é o Espírito Santo, mediante a verdade que ele ouviu. A missão da igreja é anunciar o evangelho. Jesus Cristo disse,
Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho, aquele que crê e ser batizado será salvo, é uma condição. Nós temos a mania de querer por nós mesmos, achar que nós dominamos, temos domínio sobre tudo, na hora certa, no momento certo, eu faço isso e resolve. Está totalmente enganado. A vida e a morte não dependem de nós. Basta Deus permitir e tudo acontece. A nossa parte é estar atento, é estar preparado, estar esperando a graça de Deus, o arrebatamento da igreja. E pode ser hoje que Deus tenha misericórdia de mim e de você, de toda a humanidade, mas o homem sabe o que tem que fazer e não está fazendo, está brincando. Eu falo também para a igreja que está dormindo, está envolvida com essa terra. O Senhor nos fala, Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros, aquele que muda a ordem das coisas, que adultera, que torce a palavra de Deus, que não faz o que tem que fazer, que muda a situação. Adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando nós apoiamos o mundo, eu quero abrir um parênteses aqui, um leque aqui para dizer, tem tantas pessoas apoiando o mundo, tantas pessoas fazendo parte do mundo, ele como cristão aceitando o que o mundo está fazendo, sem questionar. Por exemplo, você troca o instrumento, ele troca o instrumento num casamento de duas mulheres ou dois homens, uma coisa que Deus não agrada, abominável a Deus. Ele vai tocar no pagode, misturar o santo com o profano, está misturado nas rodinhas. Por isso a Bíblia fala, Salmos número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Muito crente misturado, que foi comprado, separado, escolhido, no meio das trevas, apoiando coisa errada, agradando o homem na carne. Isso aí afronta Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é um alerta para nós. Temos que estar atentos. Temos que estar concentrados na nossa missão. A missão integral da igreja é pregar o reino de Deus. Porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus consiste numa vida de amor, justiça, devoção, paz, alegria no Espírito Santo. O Senhor diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Antes de tudo eu preciso agradar o meu Senhor, agradar o meu Criador, porque naquele dia Ele será o meu advogado, Ele será o meu juiz. Se eu não agradar a Ele, fizer o que é o contrário a Ele, o que eu vou esperar dele? Sentença, julgamento. Por isso, igreja, você que está buscando a face de Deus, entenda o processo, como Deus trabalha. O que mais vai ter pessoas tentando no final, ou ainda atualmente, passar a perna em Deus, que não sabia, que não entendeu, que ninguém pregou, que ninguém falou. Por isso, faça a tua parte. Vamos fazer a nossa parte, anunciar Cristo ao mundo que está caído. Aonde nós tiver pessoas precisando de uma palavra, dá uma palavra de ajuda, de conserto, de ensinamento. Coloca ele na mão de Deus. Deixa que o Espírito Santo convence, porque não adianta ficarmos por aí batendo nas costas, agradando, elogiar as pessoas, mas elas vão para a carne, vai cair, vai ser vaidoso, vai fazer bagunça nessa terra. Mas a igreja foi comprada, ela foi selada, escolhida para uma grande obra, uma missão extraordinária. O Brasil precisa de mudar seus conceitos. É um país muito próspero em tudo, tem dinheiro, tem fartura, mas está precisando viver em santidade. Está uma bagunça total, está uma facilidade total. Uns estão caçando dinheiro, outros caçando vaidade. Aqueles que têm estão desfrutando, estão zombando, desfazendo, mas nós devemos fazer a nossa parte. Nas cartas de Paulo,
numa visão panorâmica aos romanos, permite-nos vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontrava a humanidade depois da queda, e algo desesperador. Todavia, a carta mostra de forma clara que Deus, por intermédio do seu amor gracioso, que ultrapassa todo entendimento, veio ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes perdão e restauração através de Jesus Cristo, seu bendito Filho. É Ele que, através do seu sacrifício vigário, tirou a raça humana das trevas do pecado e deu oportunidade ao pecador de viver uma vida nova no poder do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos concede todas as bênçãos, promessas, alianças que o Todo-Poderoso destinou aos que receberam a Jesus Cristo. Por isso vale a pena. Hoje o mundo rejeita Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo quer algo de nós. Ele quer prática. Ele fala conosco claramente através da tua palavra. Por que muitos rejeitou Jesus naquela época? Porque tocava na ferida, no ponto fraco. Lembra do jovem rico? Você quer o reino dos céus? Você quer alcançar o tesouro no céu? Você quer mesmo? Então vende o que você tem na terra. Pega os seus bens na terra e dá para os pobres. Ele preferiu não fazer isso, porque queria elogio, tapa nas costas, ele queria salvação, mas sem renúncia. Olha só, eu quero abrir um parênteses para você, amado ouvinte. Até pela internet, redes sociais, Facebook, não tem como servir a Deus sem renúncia. Quando eu ganho aqui na terra, tudo eu perco lá em cima. Quando eu vivo para Deus, eu perco aqui. O mundo, hoje eles trocam Jesus pelos prazeres. E a igreja hoje, ela tem que trocar os prazeres para Cristo. Só que tem muitos no meio do caminho, tateando, sem direção, comendo as duas mesas, na mesa do Senhor e na mesa do inimigo. Ou seja, faz uma coisa boa e 3 ruins. Faz 3 coisas boas e 7 ruins. Então não adianta. Sem a pessoa de Jesus nós não somos nada. Nós não valemos nada. Às vezes achamos que é muita coisa quando subimos no altar, no púlpito ali para ministrar uma palavra, para ensinar, como eu estou fazendo aqui. Muitos acham que é muita coisa, nós não somos nada, estamos de pé pela graça de Deus. Eu quero também contar uma história para vocês. Teve um homem, um pastor, que queria pregar numa igreja, fez muita propaganda dele, né? Que fazia isso, fazia aquilo, que botar fogo na igreja. Queria fazer um sermão que ia abalar toda a estrutura, todo o sermão ia sair avivado, renovado. E começou a pregar. Lhe deu a oportunidade, começou a pregar, suava a camisa e pulava e nada acontecia. Ele percebeu que a sua mensagem não estava tendo efeito algum. O povo não estava sentindo nada. Aí começou a se humilhar. Quando acabou a sua ministração, que ele desceu do altar, aí Deus falou com ele: se você tivesse subido para pregar, subido para ministrar a palavra, como você está descendo, eu teria te usado. Ou seja, ele foi sozinho, por ele mesmo. Ele é tua força e nada acontece. O que faz acontecer é a presença do Eterno, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que move cada coração, leva resposta, avivamento, proteção, libertação, cura e transformação, porque a honra e a glória é dele, não nossa. A necessidade universal da salvação em Cristo. Como eu li o texto inicial, como está escrito, não há um justo sequer. Ninguém pode pagar a dívida do outro. Só um que pode, Cristo. Maria não pôde, Pedro não pôde, Paulo não pôde, Isaías não pôde, Abraão não pôde, Jacó não pôde, Tiago não pôde, Ezequiel não pôde. Ninguém pode. Cristo, o único sacrifício que é aceito por Deus. Porque Deus deu o seu Filho, como já falei, o véu se rasgou de alto a baixo. Só tem um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Temos que sujeitar a Deus, agradá-lo, resistir ao adversário, lutar contra o adversário para vencer o pecado, aquilo que afasta nós de Deus. Temos que combater, resistir, fugir da aparência do mal. Temos que se humilhar diante de Deus, pedir misericórdia, bondade, compaixão, livramento, não só para nós, mas para toda a família, para a parentela, para nossos amigos, para os entes queridos.
Precisamos fazer a nossa parte. O problema, muitas das vezes estamos tão envolvidos com essa terra também, preso a ela, com os prazeres que ela nos dá, as fama, o sucesso, os holofotes, o dinheiro, a idolatria, a vaidade, né? A prepotência, a altivez, as amizades, as festas. Isso nos impede de avançar, de agradar a Deus de todo o nosso coração. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tem dia na nossa vida que estamos afligidos, estamos tristes, decepcionados, angustiados, mas precisamos olhar para Cristo, esperar nele. Ele é a justiça, ele é a misericórdia, ele é a compaixão. Não podemos fazer igual a maioria, se desesperar e praticar coisa errada, pecar e perder assim a graciosidade da presença de Deus. Temos que andar diante de Deus com choro, com lágrima, sempre reconhecendo, é o teu amor, é a tua bondade, é a tua misericórdia. Se não fosse ela, o que seria de nós? Então, igreja amada, não podemos esquecer do nosso Senhor. Pedro nos disse, devemos nos humilhar, prostrar diante dele, crer, acreditar, lançar nossa fé sobre ele, a nossa ansiedade, acreditar e fazer a nossa parte, vigiar, orar. Vamos comigo lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz o texto sagrado. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Após este firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A palavra de Deus é muito gloriosa, muitos nós absorvemos. E tem pessoas que são ignorantes, que não quer ler, não quer ouvir, achando que vai escapar do juízo vindouro, porque está desprezando, não quer envolver. Não adianta, ninguém está isento da lei de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Precisamos se achegar e praticar, porque o segredo da vitória do cristão é a prática. Por isso, vou ler uns tópicos também dessa mensagem. O tempo não vai dar. Vou fazer outra parte desta mensagem, trazendo os tópicos, porque o tempo está escasso. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituído ou afastado estão da glória de Deus. Todos precisam, necessitam urgentemente do nosso Senhor Jesus Cristo para a eterna salvação. Universalidade do pecado, isto é que todos os homens estão debaixo da condenação eterna. É uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Por outro lado, universalidade, doutrina herética, que afirma que todos os homens, independentemente se acreditam em Cristo ou não, no fim de tudo, serão salvos e claramente rejeitados nessa mesma carta. Cabe a nós, portanto, conhecedores destes fatos, viver esta bendita salvação e ensinar aqueles que querem, que desejam compreender as bênçãos de Deus. Então vai ficar outra parte dessa mensagem, os tópicos, para trazer para os irmãos. Que assim seja.